Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando a palavra de Deus, versículo por versículo, e escolhemos começar pelo Evangelho de João. É muito importante conhecer o Evangelho, as palavras de Jesus. Quem foi Jesus, o que ele fez e qual é o seu propósito, qual é a sua vontade para a nossa vida. E só há uma maneira de nós conhecermos a Deus de fato, de verdade. Não é por boca de homens somente, mas principalmente pela Bíblia, que é a palavra de Deus, santa, né? Isso é importante ler, meditar, esquadrinhar, e aí o Espírito Santo estará falando conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. João 18, 28. Vamos ler aqui e pedir ao Espírito Santo agora, através dessa oração, que ele nos ilumine. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Espírito Santo, eu te peço que através dessa mensagem, desse vídeo, levando a tua palavra, quem escutar, meu Deus, seja tocado, seja edificado, seja renovado e fortalecido. Que os seus olhos se abram e o Senhor venha salvar. Meu Deus, abençoa essa gravação, esse vídeo. Meu Deus, essa meditação na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. João capítulo 18 diz assim: Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, da casa de Caifás para o pretório. Ou seja, Jesus tinha sido preso, né? Pedro já havia negado Jesus as três vezes nessa madrugada. Jesus já tinha sido interrogado, né? Por Caifás, e agora estava sendo levado para outro interrogatório, né? Era cedo de manhã, era cedo já. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Quer dizer, você vê aí você já vê hipocrisia religiosa, porque eles guardavam as suas cerimônias religiosas, aqui dizendo que não podiam entrar naquele lugar para não se contaminar, para comer, ou seja, levavam à risca os seus cerimoniais religiosos, mas olha o que eles estavam fazendo. Prenderam Jesus injustamente, com mentiras, com falsidades, com hipocrisia, estavam planejando matá-lo, quer dizer, cometendo o pior erro, o pior pecado, negando o Filho de Deus, condenando o Filho de Deus e aí querendo se fazer de santos, guardando pequenezes das suas leis, das suas cerimônias religiosas. Isso aí é uma nojeira, porque isso fazem os religiosos. Cometem barbáries, desobedecem a Deus, vivem uma vida errada, vivem uma vida de desobediência, blasfemam, vivem no pecado, não se convertem, não aceitam a Jesus, não aceitam o Espírito Santo, não aceitam a palavra de Deus e depois vão praticar qualquer ritualzinho religioso para tentar purificar sua consciência, quando na verdade não serve de nada. Isso é uma nojeira, uma hipocrisia. Era isso que aquelas pessoas estavam fazendo, né? Já tinham prendido Jesus, golpeado Jesus, inventando calúnias contra ele, falsa testemunha, quer dizer, pessoas maldosas, pessoas nojentas, pessoas sujas, porque na frente das pessoas mostravam uma aparência de santidade, mas por detrás praticavam as piores barbáries. E é isso que hoje nós vemos também nos meios religiosos, nós vemos nas autoridades, né? Na frente das câmaras, em cima de um púlpito, aparenta uma coisa, mas quando você vai ver, é outra completamente diferente. Nós temos que tomar muito cuidado
para não cair nesse mesmo erro. Bom, então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Quer dizer, levaram Jesus para Pilatos. Pilatos era o governador romano. Ele era o representante, a autoridade maior naquele momento. Quem tinha autoridade para matar, para mandar matar, ou para deixar viver, ou para prender, ou para soltar Jesus, era Pilatos. Então, os fariseus, como não tinham essa autoridade, levaram Jesus para Pilatos, seguramente com falsas acusações. Por isso aqui está o que eles falaram, né? Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês fazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Quer dizer, Pilatos perguntou para ele: por que vocês estão trazendo ele? O que ele fez de errado? E eles não tiveram nenhuma resposta no momento, porque Jesus não tinha feito nada errado. Ao contrário, Jesus só fez coisas boas, né? Ou seja, eles seguramente iam inventar mentiras de Jesus para persuadir a Pilatos a matar, né? Como já sabemos o que aconteceu. Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Chamando Jesus de malfeitor, imagina. Então Pilatos disse: levem-no daqui, julguem-no segundo a lei de vocês. Aos que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Ou seja, eles não tinham autoridade de matar Jesus, então estava levando para Pilatos mandar matar. E qual era a morte que os romanos aplicavam sobre os malfeitores? A crucificação. A crucificação. A crucificação era a pior morte. Era a mais vergonhosa. Era a mais dura, era a mais sofredora morte que um ser humano podia sofrer. Seguramente você já viu aquele filme, A Paixão de Cristo. Se você não viu, busque ver aquele filme do Mel Gibson. Ele fez um filme, A Paixão de Cristo, e ali mostra como era feito a crucificação, o castigo que a pessoa recebia e como era crucificada. Era uma tortura horrível. E era para esse tipo de morte que os fariseus estavam levando Jesus injustamente. Aí você vê o tamanho da ruindade, da maldade desse povo, né? E Jesus se entregou por nós, veio a esse mundo, foi para a cruz com o propósito de salvar a nossa alma. Mais para frente nós vamos falar com mais detalhes o que significou a crucificação, a expiação. Vamos falar sobre esses temas e você vai entender a importância da cruz, né? A importância do sacrifício, da crucificação de Jesus por nós. Mas voltando aqui ao texto, Pilatos disse, né? Levem ele daqui. E eles disseram: não é lícito matar a ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer, ou seja, a morte de cruz. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Chamou Jesus à parte, tipo assim, para escutá-lo, ver a posição dele, né? Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Olha a resposta de Jesus, né? Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, que o entregam a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é
deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus, mais uma vez, afirmando, né, que o reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus é universal, é o universo, é toda a eternidade. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Santo de Israel. Isso é muito importante, né? E nós que somos cristãos, não devemos esperar que venhamos receber alguma coisa nesse mundo. Mas muitas vezes passamos por lutas, por sofrimentos, por problemas, por causa da nossa fé. Mas aí temos que olhar para Jesus. Quando passamos por lutas, problemas, sofrimentos, injustiças, teremos que olhar para Jesus e entender que o nosso reino, ou seja, a nossa vida, a nossa recompensa não é desse mundo, é na eternidade. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que teremos que fazer é sempre seguir na fé, olhando para Jesus e não se deixar debater diante dos problemas, diante das injustiças. Porque se Jesus, que estava sendo preso, golpeado, ia ser crucificado, ele não estava olhando para esse mundo, mas olhando para aquilo que o Pai tinha reservado para ele, assim também nós temos que fazer. Não ficar olhando para esse mundo, né? Porque esse mundo é passageiro. A nossa vida nesse mundo é passageira. O que temos que olhar é para a eternidade, o que vem depois da morte. A morte não é o fim. O cemitério não é o fim. Ali só vai o pó. Mas a nossa alma é eterna. Por isso é importante ser fiel a Jesus, porque o que ele tem preparado para nós na eternidade é algo espetacular. Então Jesus sempre olhando para o reino espiritual, né? Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí está outra declaração forte, né? Quem é da verdade, quem é de Deus, crê em Deus, crê no Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus. Quando escuta a palavra de Deus, logo aceita, logo crê, logo se entrega, porque é da verdade. Quem é da verdade, busca a verdade. Quem é da mentira, rejeita a verdade. Por que muitas pessoas rejeitam a Deus? Por que muitas pessoas rejeitam a Jesus? Por que muitas pessoas rejeitam o que está escrito na Bíblia? Não aceitam. Não aceitam. Porque elas não são de Deus. Não são da verdade. São das trevas. São filhos do diabo. Filhos da mentira. Preferem a mentira. Preferem a sujeira, o lamaçal, a imundícia desse mundo. O que as religiões falsas oferecem. Porque não querem aceitar a verdade. Por isso Jesus disse aqui claramente: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então quem é da verdade vai ouvir a voz de Deus. Quem não é, não vai ouvir. Não adianta a gente querer insistir, obrigar as pessoas a crer ou insistir a pessoa a crer. Não, quem é de Deus vai crer, quem não é, não vai crer. O nosso trabalho não é insistir. O nosso trabalho é somente pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. E quem é de Deus vai aceitar. Quem foi eleito, quem foi escolhido por Deus, vai atentar à voz de Deus. Pilatos respondeu: o que é a verdade? Jesus falando da verdade, né? E Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Quer dizer, não viu nada errado em Jesus. E viu que os judeus estavam acusando ele injustamente, né? Mas
é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa? Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Tipo assim, tirando o sarro deles, né? Então todos gritaram novamente, não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então, eles preferiram soltar um bandido, um canalha, um safado, um sem vergonha, do que soltar a Jesus, puro e verdadeiro. E é sempre assim que vemos, né, nesse mundo, a injustiça. Os maus andam soltos e os bons andam presos. Na verdade, muitas vezes isso acontece. Muita injustiça. Mas, ao final, vem também o juízo de Deus, né? No final, aqueles que são de Deus vão prevalecer. Nossa missão é simplesmente permanecer na fé, né? Então Jesus, ele claramente falou para Pilatos que ele era a verdade, né? Jesus uma vez ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então, a verdade não é a igreja A, B, C ou D. Nem o que o pastor, nem o que o Papa, nem o que ninguém está falando. A verdade é Jesus. Se você quer conhecer a verdade, leia o Evangelho. Leia a palavra de Deus. Aí está a verdade que te conduzirá à vida eterna. Não há outra maneira de ter a salvação. Tá bom? Então, se você é de Deus, se você almeja Jesus, se você almeja a salvação, então se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e viva uma vida reta diante dele. Ok? Muito bem. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João. Se possível, copie o link desse vídeo, mande para os seus contatos, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Se inscreva no meu canal, aí tá todos os vídeos, versículo por versículo, desde o capítulo 1 em diante, estamos estudando, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.